Nas últimas semanas, a gente vem compartilhando sobre o tema transformados, certo? Na primeira semana, o pastor trouxe para a gente a revelação do que é ser transformado pelo amor, amém? Como que é simples a gente ter acesso a esse amor que nos transforma, não pela simplicidade dele, porque foi a maior obra que uma pessoa poderia ter feito em nosso favor, mas sim pela acessibilidade desse amor, porque ele está disponível a todo aquele que crê. Na semana passada a gente aprendeu um pouco sobre permanecer, que nós somos os ramos, Cristo é a videira, e aqueles que permanecem frutificam. Às vezes passam por podas, mas que são necessárias para esse processo de frutificação. Nessa noite eu quero compartilhar e continuar compartilhando sobre esse tema e trazer ao coração de vocês uma revelação a respeito da frutificação, as obras da carne e o fruto do Espírito, amém? Então, gostaria que, em primeiro lugar, que vocês fechassem os olhos, colocassem a mão no coração, por favor. Pai, muito obrigado pelos meus amigos, pelos meus irmãos, que o Senhor possa nessa noite, Pai, trazer uma ministração ao coração deles, que o Senhor possa falar ao coração deles assim como o Senhor falou com Teu Espírito Santo no meu coração. Pai, abra os ouvidos espirituais e, Senhor, os olhos espirituais para eles receberem da Tua palavra nessa noite. Faça, Senhor, com que as escamas dos olhos caiam para que a gente possa, de fato, entender o Evangelho e entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Gálatas 5, versos 13 ao 26. Amém? O tema da mensagem de hoje é o Espírito de amor. Quem achou, diz glória a Deus. Quem não achou, diz aleluia. Antigamente era assim, né? Brincadeira. Vamos lá. Então, Gálatas 5, 13 ao 26. Já está ali no telão também. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Vamos ler esse 18 juntos? Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa palavra praticam é interessante, no grego, ela traz a origem de exercitam, comprometem-se, ocupam a sua mente. Então aqui a gente está falando de uma coisa que é uma prática, de que é uma sequência, não é uma falha, não é um erro. Então a gente está falando de uma queda consequente. É igual de quando a gente faz uma academia, a gente não tem que praticar aquilo, a gente não tem que exercitar aquilo. Então a gente está falando sobre isso. 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero ver fogo aqui, brincadeira. Assembleia. Gente, então, em primeiro lugar, eu queria fazer uma breve introdução, compartilhar com vocês, para vocês entenderem o que o povo da Galácia estava passando naquele momento. A carta de Paulo aos Gálatas, ela vai trazer para a gente uma revelação
justamente do que estava acontecendo na Galácia, né? Na região da Galácia naquela época. É interessante porque a galera da Galácia, o que estava acontecendo? É como se tivesse vindo um pastor, que foi o apóstolo Paulo, ele implantou a igreja da Galácia, ele implantou as igrejas da Galácia, colocou uma boa doutrina, colocou uma boa teologia dentro da igreja. E o que estava acontecendo? Eles estavam recebendo falsos mestres, vindo de Jerusalém, vindo de algumas regiões com ensinos que não condiziam com aquilo que Paulo e que Cristo tinha realizado para eles, com ênfase em circuncisão, guarda de dias, guarda dos domingos, com ênfase naquilo que a lei pregava e não o que o evangelho, né, as boas novas pregava e anunciava ao povo. E aí Paulo vem exortar, trazer uma palavra de conhecimento justamente sobre isso, falar, olha, gente, não é assim, não são as suas obras que te justificam diante de Deus, o que te justifica diante de Deus é a graça dele, é o favor imerecido, mesmo não merecendo, tamanha bondade, tamanho amor, vocês são justificados através de Cristo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, a salvação é dom de Deus. O que esses judaizantes faziam? Estavam falando, basicamente eles falavam que para você alcançar a salvação, você tinha que primeiro acreditar em Cristo e obedecer à lei por completo. Se você não obedecesse à lei, você não tinha acesso e participação no reino de Deus. E aí Paulo vem trazer essa exortação pela graça. E antes disso, a gente primeiro precisa entender o que é a graça, né? A gente já viu alguns, para quem participou aqui nas séries anteriores, sobre a graça, a explicação da nova aliança, o que é a graça de Deus. E a graça, ela é favor imerecido, né? É a anunciação das boas novas. Quando a gente fala sobre graça, e aí a gente tem a revelação da graça de Deus, a gente entende que, só para mim não perder aqui, se eu me perder já era, desculpa. Então a realidade do Evangelho da Graça é a gente entender que Cristo morreu, Cristo nasceu, Cristo morreu e Ele ressuscitou e hoje vive à destra do Pai. E todas as coisas que nós precisamos, nós temos acesso em Cristo. Não pelas coisas que nós fazemos, não pelas obras que nós fazemos ou que nós realizamos, ou vamos deixar de realizar ou vamos realizar. Não é pelaquilo que nós fazemos. A graça de Deus, ela já nos alcançou pela obra que Cristo fez lá atrás. E aí as pessoas da Galácia, eles precisavam ter esse entendimento a respeito disso. De que não era as suas obras que os justificavam, e sim aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por eles. Amém? E aí, queria deixar uma menção aqui ao nosso pastor Pedro Estrela. Ele fala o seguinte, que no livro dele, Ministros da Nova Aliança, que tais coisas, elas não podem ser compatíveis, né? Quando a gente prega o Evangelho da Graça, a gente anula a lei. E quando a gente prega a lei, a gente meio que anula a graça. Por que disso? Por quê? Muitas das vezes a gente quer justamente fazer isso que os mestres faziam lá atrás. Ele vai trazer um ensino sobre as boas novas, sobre Cristo, e aí a gente esquece, começa a trazer esse entendimento de que o que nos salva são as obras, e na verdade não é isso. O que vai nos salvar é a obra de Cristo, é o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Beleza? Amém? Só para vocês me ajudarem aí, dá um glória a Deus, dá um amém, amém. E aí, gente, o que acontece? Paulo, ele vem exortar as pessoas da Galácia nesse sentido. Eles falam, olha, o que traz a liberdade para vocês viverem em liberdade, não é o que vocês fazem, não são as suas obras. O que vai trazer a liberdade para vocês é a obra de Cristo, é viver Cristo, é falar e anunciar a obra de Cristo. E aí, nos versículos, o que aconteceu? O povo da Galácia, né, eles basicamente entraram em um conflito, né? Porque, vamos lá, o apóstolo Paulo vem, nos ensina uma coisa, agora a gente está recebendo um outro ensino, e agora a gente está recebendo uma exortação do apóstolo Paulo em relação a esse ensinamento. Só que, para ficar claro para o que estava acontecendo naquela época, é justamente porque eles já vivenciavam naquela época a luta que a gente vivencia até hoje, que é uma luta entre carne e espírito. E aí nos versos 17 e 18 a palavra fala o seguinte:
Porque a carne luta contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que acontece? Viver em liberdade trazia esse entendimento de que a gente precisava da graça de Deus para a gente viver em liberdade. Só que aí o apóstolo Paulo traz essa luta. Ele demonstra ao pessoal da Galácia o seguinte: sempre vocês vão ter essa luta entre carne e espírito. Não é uma coisa que vocês controlam, é uma coisa que já existe e que sempre vai existir. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, e aí tem a explicação no verso 16, antes do verso, é interessante porque ele aponta o problema nos versos 17 e 18, só que no versículo 16 ele já dá a solução. Antes da gente ler o problema, antes do pessoal da Galácia entender o problema, eles já tinham a solução no versículo 16. Deixa eu beber uma água. Calma. Amém. E aí, ele explica sobre essa luta, né, Diogão? Entre carne e espírito. Só que aí o que acontece? As pessoas daquela região ficavam em um conflito. Então, eu acredito que nem todos aqui têm plena revelação do que é a graça de Deus e do que é essa luta entre corpo, alma e espírito. E hoje eu vou fazer uma coisa aqui que, se não der certo, o pastor não deixa eu subir aqui mais, mas eu vou fazer. Eu gostaria de chamar aqui o HB, o Michael e o pastor Alexander. Nós vamos fazer uma ilustração do que era essa luta entre corpo, alma e espírito. Amém? Vocês vão me ajudar? Amém. Pode subir aqui. A palavra de Deus vai falar em Tessalonicenses e em Hebreus que nós somos seres trinos, que nós possuímos corpo, alma e espírito. Nós não somos triunos. Triunos é só Deus, mas nós somos trinos. Nós temos partes, fases, né? Divisões ali que nos divide entre corpo, alma e espírito. Amém? Nós acreditamos que nós somos espírito, que habitamos em um corpo e que possuímos uma alma. Beleza? E aqui hoje nós vamos fazer uma explicação prática do que é isso. Eu não sou mestre, mas eu quis fazer isso para ficar claro, e eu acho que vocês nunca mais vão esquecer o que é essa luta entre corpo, alma e espírito. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando sobre onde está concentradas as nossas sensações, de fato, as nossas sensações físicas: tato, audição, sentido, paladar, olfato, tudo que envolve os sentidos do corpo. Quando nós falamos da alma, é a região do nosso corpo, a região do nosso ser, que estão as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos. E quando nós falamos do espírito, antes de conhecer a Cristo, nós cremos que o nosso espírito está morto. Mas depois que nós cremos em Cristo, nós recebemos um novo espírito, um espírito vivo, um espírito que é amalgamado ao Espírito de Deus. E aí eles vão fazer uma representação de que é o que é cada um aqui. Amém? O pastor Alexander vai fazer a representação do que é um corpo, do que é o corpo. Vamos trocar aqui? Só deixa o HB no meio. O HB vai fazer a representação dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas emoções. Ele vai representar a alma. E o Michael vai representar o espírito amalgamado. Só para vocês entenderem, amalgamado é como, lá em química, quem teve aula de química, é quando a gente mistura dois elementos químicos, e esse elemento químico ele se torna um. Então a gente crê que quando a gente recebe um novo Espírito de Deus, o nosso espírito é amalgamado ao Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus, mas é um espírito amalgamado ao de Deus. Porque se fosse o Espírito de Deus, não existia a luta entre carne e espírito. Então a gente crê nesse sentido. Então o Michel vai fazer esse papel de espírito amalgamado. Amém? Cruza os braços assim para mim. E aí, o que é importante a gente entender? Toda vez que nós exercitamos, o que estava acontecendo na Galácia? As pessoas estavam tendo revelação do que era a antiga aliança, do que era viver sobre a lei, debaixo da lei, viver sobre obediência sem pronunciar e anunciar Cristo, sem anunciar o que era a obra de Cristo. Então o que eles estavam fazendo? Eles basicamente
nessa luta entre carne e espírito, eles estavam alimentando a carne. E toda vez que eles alimentavam a carne, tanto o espírito quanto a alma acompanhavam esse processo. O apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos alimentar o nosso espírito, andar no espírito. Isso é fundamental para que a gente viva uma vida cristã, plena, em liberdade, justificados, entendendo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando veio essa exortação e eles começaram a entender o que é o espírito amalgamado e começaram a viver a verdadeira liberdade no Senhor, a verdadeira liberdade, aquilo que trazia eles para o Evangelho da Graça, anunciava Cristo e frutificava, eles começaram a alimentar o Espírito. E esse processo é como se nem corpo e nem alma resiste. Só para vocês entenderem, a nossa alma, ela é influenciável, gente. Por isso que eu escolhi o HB. Brincadeira, amigo. A nossa alma, ela é de fato influenciável. Os nossos desejos, as nossas emoções, que é onde está o nosso coração. A palavra do Senhor vai falar que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Por quê? A palavra não está falando sobre os nossos corações, ela está falando sobre a nossa mente, que é onde a gente concentra os nossos desejos, as nossas emoções, que é aquilo onde, quando a gente está alimentando a nossa carne, o nosso corpo, sem equilíbrio, claro, vai impactar de uma forma na nossa alma, que vai nos trazer para um ambiente de frieza espiritual, de distanciamento de um relacionamento com Deus. E isso é o problema de quando nós alimentamos e anunciamos a lei. Em contrapartida, quando nós alimentamos o Espírito, nós falamos sobre viver em liberdade, nós falamos sobre o Evangelho, sobre as boas novas de Cristo, e que Cristo é suficiente para que a gente viva essa liberdade, a gente está alimentando o Espírito e vencendo a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. Amém? Muito obrigado, vocês são 10. Espero que vocês não esqueçam, hein, gente? E aí, o apóstolo Paulo vai nos falar que, se nós andamos no Espírito, nós jamais satisfazemos os desejos da carne. Amém? Esse jamais é jamais. No grego, essa palavra, ela vai trazer uma revelação. É como se ele estivesse falando assim, ó, se vocês andarem no Espírito, vocês nunca, jamais, neca te pediribas. Vocês vão alimentar os desejos da carne. Só que, quem aqui nessa noite, em algum momento não alimentou o desejo da carne? A gente sempre anda no Espírito? A gente sempre anda em liberdade e fluindo no Espírito de Deus? É uma palavra a se pensar. Por quê? Porque para viver em liberdade a gente tem que estar alimentando o Espírito. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai falar que ele vai falar sobre as obras da carne, que as obras da carne, elas são conhecidas. As obras da carne são basicamente o que nós geramos quando nós estamos. Maravilha, isso aí acontece. As obras da carne é o que acontece quando nós estamos andando na carne, é o que nós geramos quando nós estamos alimentando a carne, alimentando a lei, alimentando a obrigação. Em contrapartida, nós temos o fruto do Espírito, que eu vou chegar lá e vou explicar para vocês. Quando nós alimentamos a carne versus espírito, eu sempre quis falar, olha no slide do Iago, brincadeira, gente. Mas quando nós estamos alimentando a nossa carne, o apóstolo Paulo vai falar que é o seguinte, nos versículos 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, então nós conhecemos, elas são injustificadas. Mesmo que você não conheça a Cristo, elas são conhecidas. Porque já vem da nossa consciência. Você lembra quando eu expliquei lá sobre corpo, alma e espírito? A consciência, ela está no nosso corpo. Então, mesmo que a gente ainda não tenha encontrado a Cristo, as obras da carne, elas são conhecidas. E é importante, eu não vou me atentar nessa relação de erros, de falhas, mas é importante a gente destacar porque é o que demonstra as áreas que a gente ainda está precisando de ter uma melhora, uma transformação, de evidenciar Cristo, viver no Espírito. E aí, são 4 grupos distintos
de pecados, de erros, de falhas. O primeiro deles, a gente fala sobre os pecados da sexualidade, que envolvem a sexualidade. Obrigado. Valeu. Os pecados da sexualidade que estão contidos no verso 19. E aí a gente vai falar sobre os três, né? Prostituição. Peraí, gente, meu computador não está ajudando. Prostituição, a impureza e a lascívia. Beleza? Está pequenininho aqui, não está me colaborando comigo. Mas esses três pecados, eles geram uma lista abaixo deles de falhas e de erros que nós cometemos também, ou que nós cometíamos no passado. Então, são os pecados que evidenciam aquela falha, aquela natureza pecaminosa, as obras da carne, que evidenciam os pecados relacionados à área da sexualidade. Os teólogos, né, alguns teólogos, eles procuram uma explicação do porquê. Geralmente os pecados da sexualidade, elas encabeçam essa lista de pecados. Uma delas é porque talvez seja a área mais afetada lá no Jardim do Éden. Então quando, teve a queda do homem, a queda do homem lá no jardim, que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, a primeira reação do homem foi se esconder e tampar a sua nudez, porque eles tinham vergonha de si mesmos. A outra explicação, ela pode estar atrelada às consequências desses pecados. As consequências, porque geralmente as consequências dos pecados relacionados à sexualidade são consequências que nos trazem para um ambiente ainda mais de culpa, de distanciamento, de frieza espiritual, de tristeza, a nossa alma ela fica perdida, o HB fica mais perdido ainda, justamente porque nós não conseguimos olhar para Cristo, voltar para Cristo, mesmo sabendo muitas das vezes que Cristo é a fonte de todas as coisas, é a fonte da graça, que é a fonte inesgotável de perdão, de graça, de misericórdia. A outra lista de pecados que nós temos são os pecados, as falhas, as obras da carne relacionadas à religião, que justamente, feitiçaria e idolatria, eles destacam pecados quando a gente busca ídolos, ou a gente busca solução em outras coisas que não são Cristo, que não é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Tudo. Naquela época, feitiçaria, ela vinha do original fármacos, que hoje é a nossa farmácia. Quando a gente fala sobre feitiçaria, é justamente mistura. Eu não sei, quem viu aqui Vikings? Assistiu Vikings? Só eu que assisti Vikings? Não, algumas pessoas assistiram. Em Vikings, eles vão relatar bem isso, como que era a religião pagã daquela época. Era misturas, era ali os mestres fazendo misturas, ou fazendo ofertas, oferendas. E aí tudo isso aponta para os pecados da religiosidade. O outro grupo e é interessante, e eu gostaria de destacar aqui, são os pecados as falhas, as obras da carne relacionadas aos relacionamentos. E se a gente parar para observar, é a maior lista que nós temos. Vocês já pararam para observar que é a maior lista que nós temos? Essa lista de pecados relacionados aos relacionamentos envolve inimizade, rixas ou porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. São 8 pecados, são 8 frutos, são 8 obras da carne que são evidenciadas quando nós alimentamos a nossa carne. E talvez uma das explicações aqui seja que talvez seja a área onde afeta o nosso relacionamento com o nosso próximo. Todos os pecados nos afetam de alguma forma, todas as obras da carne nos evidenciam de alguma forma. Só que essas falhas, elas trazem para um ambiente justamente de falta de comunhão, de atrapalhar a comunhão que nós temos com o nosso irmão. Talvez é por isso que Paulo e muitos estudiosos, teólogos alertam sobre isso, que Paulo traz essa lista de várias obras da carne relacionadas aos relacionamentos. É muito interessante porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que isso não acontece aqui, com nenhuma família e tal, mas muitas das vezes tem aquela pessoa que ela fala assim, eu sou assim mesmo, eu faço assim porque é o meu jeito, eu falo mesmo, eu ajo assim, e eu cresci assim, e a pessoa vai ter que escutar.
Só que ela acaba esquecendo que do outro lado ele tem um irmão que ele quer escutar uma palavra de edificação, de bênção na vida dele. E acaba trazendo para um lado, para um ambiente de rivalidade, de dissensões, de discórdia, de ira. Um outro problema que atrapalha muito a nossa comunhão é o quesito propriamente de fofocas, que estão aqui em vários, das discórdias, das dissensões. É um exemplo prático, tá, gente, de várias coisas que podem acontecer. Mas a fofoca, ela é tão séria e tão grave, que quando a gente pega uma coisa que aconteceu na vida do nosso irmão e nós compartilhamos, aquilo pode afetar a vida dele de uma forma que ele nunca mais vai conseguir e querer voltar na igreja, ou voltar para aquele laço de comunhão, para o Gessel, para o laço de amizade, se voltar até mesmo para Cristo. Então nós temos que entender que tudo que nós fazemos enquanto corpo afeta diretamente na comunhão que nós temos, afeta no nosso irmão. Se nós não estamos edificando a vida dele, não está certo. Procura uma forma de orar por ele. Você ficou sabendo, ele compartilhou com você alguma história, ora pela vida dele, edifica a vida dele de alguma forma, compartilha, ajuda o processo que ele está passando, e viva uma vida de liberdade no reino de Deus, porque essas obras da carne, elas evidenciam também quem está preso em determinada obra da carne, determinado pecado, determinada falha, e aí a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. E a última lista são os dos alimentos, que é a glutonaria e a bebedice. Elas trazem justamente o entendimento por falta de controle, falta de domínio próprio, tá? A glutonaria, ela vai trazer o entendimento de orgias. Orgias naquela época era basicamente festas que aconteciam períodos e períodos, dias e dias, com bebidas, festa, música, dança, que as pessoas perdiam o controle totalmente de si. É a falta, a ausência de domínio próprio. Então, o que a gente tem que entender quando nós falamos sobre essas listas de falhas, de erros? Nós precisamos entender que Cristo nos chama, nos convida, o Senhor nos convida para viver uma vida de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. É isso que vai fazer com que nós evidenciemos as obras, o fruto do Espírito, né? Ainda vou chegar no fruto do Espírito, mas Ele nos convida a viver uma vida de integridade, de relacionamento. Talvez uma aplicação prática disso é que quando nós vivemos uma vida de desequilíbrio, a gente acaba ali perdendo o controle de muitas coisas, amém? E aí, Paulo vai alertar que, além dessa situação, nós temos também que o fruto do amor, o fruto do Espírito, ele também é conhecido. Quando a gente fala das obras da carne, a obra da carne ela é conhecida, mas as coisas boas que nós frutificamos na vida e edificamos a vida do nosso irmão também é conhecido. E aí, é o seguinte, nos versículos 22 e 23, vai trazer para a gente esse entendimento do que é o fruto do Espírito, que simbolizado pelo fruto do amor. Muitos teólogos, estudiosos, quando vai destrinchar, na verdade, quando nós temos aqui, quem já passou pela FL aqui? A maioria, né? FL é a nossa escola de formação de líderes. Inclusive, se vocês quiserem fazer, é só procurar nosso pastor Alexandre. Eu estou fazendo o marketing. Mas, tanto na FL quanto em algum ensino teológico, nosso seminário, quando as pessoas vão explicar o que é o fruto do Espírito, ou o fruto do amor, nós trazemos para o entendimento é a mexerica, a laranja, a tangerina, como você quiser explicar. A fruta que você escolher. E o que isso simboliza? É justamente porque é um fruto com várias essências que acompanham esse fruto, várias características que acompanham esse fruto. Por isso que a gente dá o exemplo da mexerica, porque fica mais claro. Só que o que a gente tem que entender é que esse fruto, na verdade, e essa explicação ela não está incorreta, porque traz para a gente uma clareza maior do que seria esse fruto, mas quando a gente fala sobre o fruto, nós estamos falando de um fruto, que realmente é o fruto e é o dom do Pai. Não na mesma pronúncia da palavra, mas é o fruto do amor. Então, quando a gente fala do amor, a gente consegue ser transformada por Jesus através de todas as áreas da nossa vida. Quando nós vivemos em amor, quando nós amamos o nosso próximo,
nós conseguimos impactar e edificar a vida do nosso irmão. Amém? Por que disso? Porque quando nós falamos do fruto do amor, ele acompanha. É como se a gente estivesse falando assim, que o amor aqui é o amor filé, o amor entre irmãos. É como se a gente falasse assim, olha, eu estou vivendo em amor, em uma alegria tão grande. Alegria é amor exultante. Paz, amor através da tranquilidade. Longanimidade, amor em espera. Benignidade e bondade, amor ao realizar o bem. Fidelidade, amor cumprindo a sua palavra. Mansidão, amor que resiste ao mal. E domínio próprio, amor controlando a sua vida. Nós precisamos da liberdade para que o espírito de amor nos transforme de glória em glória, nos transforme dia após dia. E aí, quando nós entendemos que esse amor, ele tem um papel fundamental de nos transformar, é fundamental a gente crer que todas as áreas das nossas vidas vão ser impactadas, inclusive as pessoas que estão ao nosso redor. Nós seremos pessoas mais alegres, e as pessoas vão ver essa frutificação através da nossa alegria. Nós seremos pessoas mais exultantes, nós seremos pessoas generosas, não de forma obrigatória, mas de uma forma automática. O Espírito vai liberando aquilo na sua vida que você nem vai ver. A frutificação acontece de uma forma tão natural, que não precisa fazer esforço por isso. Na antiga aliança, você precisa cumprir todas aquelas regras, toda aquela lei, todas aquelas obediências, tudo aquilo que envolvia a antiga aliança. Hoje não, você precisa cumprir em Cristo essas coisas, amém? E aí através dessas coisas você pode, através dessa obra de Cristo, você consegue desfrutar de uma vida em liberdade, beleza? Pessoal, eu já estou concluindo, gostaria que vocês ficassem em pé, em pé. Então, que nós possamos ser verdadeiramente guiados pelo Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós entendemos que Cristo, Ele já levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Nós não precisamos mais viver uma vida de prisão, de escravidão em determinadas áreas. E quem está falando para vocês não é uma pessoa que, é o que eu falei no início, antes da palavra falar ao coração de vocês, ela falou muito ao meu coração. Conversei com o pastor no decorrer dos dias a respeito disso. O quanto Deus estava trabalhando à medida que eu estudando, eu ia contemplando a graça do Senhor, contemplando o que realmente tem representado a minha vida para os meus irmãos. Eu realmente tenho evidenciado as minhas obras da carne, ou eu tenho evidenciado o fruto do Espírito, fruto do amor? É importante a gente entender que quando nós retornamos na obra de Cristo, nós cremos que Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, Cristo é o suficiente, Cristo é aquilo que nós precisamos. Não existe mais justificação diante de Deus pelas tuas obras. Você é justificado, você é escolhido, você é santo pelo que Deus fez, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é por aquilo, pela sequência de coisas que você cumpre. As obras da carne, elas são evidenciadas por você cumprir uma série de leis, uma série de regras que você nunca vai conseguir cumprir. Em contrapartida, o fruto do Espírito, basta você deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que foi amalgamado ao seu Espírito. E que nós temos consciência completa de quais são as obras da carne. Então, nós precisamos deixar que o Espírito guie e conduza as nossas vidas. Por fim, meus amigos, as nossas obras não nos justificam diante de Deus. As nossas falhas, os nossos tropeços em meio a uma maratona que a gente percorre, porque a caminhada com Cristo é de glória em glória até que Jesus volte. Um tropeço em uma caminhada, em uma maratona que você cumpre, isso não te define. Isso não define quem você é em Deus. As nossas falhas não nos definem.
Claro que essas falhas elas não podem ser recorrentes, para não evidenciar uma obra da carne. Mas se nós estamos em Cristo, todas as coisas já foram levadas sobre Ele. Amém? O que te define é o que você é em Deus. Você é filho amado do Senhor. E como consequência disso, eu creio que as obras que serão frutificadas nessa igreja serão as evidências do fruto do amor. É a evidência do fruto do Espírito nas nossas vidas. Gostaria que vocês fechassem os olhos, curvassem a cabeça. Pense uns 3 segundinhos aí a respeito de tudo que foi ministrado. Não liguem para a minha ansiedade, a minha preocupação em trazer a mensagem. É a primeira vez que eu subi aqui para trazer uma mensagem para vocês. Pensa nesse momento o que Cristo quis falar ao meu coração nessa noite. Jesus, qual a evidência das obras que eu estou tendo? Faz uma pergunta para si mesmo. O que representa a cruz de Cristo na sua vida? Ela tem trazido peso, ela tem trazido um fardo, ela tem trazido culpa, ou ela tem frutificado no meio dos seus irmãos? Ela tem gerado liberdade no seu coração? Você tem permitido ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você tem deixado que Cristo realize a obra na sua vida, te transforme de glória em glória? Porque é só Ele que vai conseguir te transformar. É só Ele que vai conseguir te tirar de um ambiente de obrigação, de um ambiente onde você não consegue cumprir, e te trazer para um ambiente de realidade em Cristo, de vitória em Cristo, de liberdade em Cristo Jesus. O Senhor, Cristo Jesus, assim como a gente cantou mais cedo, Ele é suficiente. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo, em todas as coisas foram cumpridas em Cristo e através de Cristo. As suas promessas, as suas bênçãos, e aqui não é teologia da prosperidade, aqui é teologia do Evangelho da graça de Deus. Todas as coisas já foram levadas sobre Cristo. Billy Graham, ele vai falar o seguinte: não importa onde você está, Deus sempre estará a uma oração de você. Não importa o que você faça, nesse momento que você possa inclinar, feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Pai, eu sei que o Senhor quis nos trazer um entendimento de qual área que nós estamos mais evidenciando as nossas obras, Pai. Pai, que o Senhor possa cuidar do coração dos meus amigos, dos meus irmãos. Que o Senhor possa, Jesus, nesse momento, trazer a realidade do Teu Evangelho, trazer a realidade que o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Que as obras que têm que ser evidenciadas na nossa vida é um fruto do amor, é o amor ao próximo, é a generosidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por essa mensagem. Que o Senhor possa continuar nos transformando pelo Teu amor. Que nós possamos continuar permanecendo de glória em glória, sermos transformados de glória em glória no Teu amor. Para que todos os frutos do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito, na verdade, seja evidenciado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, trabalhe no coração dos meus amigos. Amém.